Agora na Rádio Metrópole Aracaju, com vocês, o programa Os Especialistas em Condomínio. Um programa para esclarecer dúvidas e contribuir com vários temas relacionados à gestão e convivência nos condomínios residenciais e comerciais. Os Especialistas em Condomínio é apresentado por Dr. Alexandre Sobral, advogado e especialista em condomínios. Engenheiro Leonardo Medina, especialista em engenharia condominial. Professor Sérgio Andrade, especialista em gestão condominial. Os Especialistas em Condomínio vai começar agora. Boa tarde a todos, mais uma vez estamos aqui juntos, né, com o objetivo de esclarecer e trazer informações para os nossos ouvintes. Os Especialistas em Condomínio está hoje com a equipe completa, né, estava viajando, mas estou de retorno, já estamos aqui. O Sérgio Andrade, o nosso amigo Leonardo Medina, nosso engenheiro, nosso advogado Alexandre Sobral e nosso amigo aqui, querido Raildo, né, que veio aqui somar algumas informações que a gente vai divulgar hoje. O programa anterior foi muito bom e esse nós queremos superar, o programa anterior. Nós vamos entrar num assunto muito importante nesse programa, que se refere às obras e reformas no condomínio e unidades autônomas. O que se deve fazer? Quais as providências a tomar dentro do condomínio ou quando se faz obras nas unidades autônomas, né? Sabemos que nós estamos entrando num período complicado, é um período chuvoso, e é aí, né, que se aparece, né, na maioria das vezes, os problemas no condomínio, de infiltrações, de vazamentos, né, obras que foram mal realizadas e agora estão expostas com relação à chuva. Temos também a questão dos raios, né, que vão atingir a cidade, então todos os equipamentos têm que estar prontos. Então são vários pontos que nós temos que observar. E para isso nós vamos conversar com um componente da nossa equipe, que é o especialista, o engenheiro Leonardo Medina, e o nosso amigo o engenheiro Raildo, especialista também nessa questão de descargas elétricas, né, para condomínio e residência, etc. São muitas as dúvidas. Nós estamos aqui mais uma vez com os nossos patrocinadores, a Condomínios, Síndicos Profissionais, a Gerencial, né, Engenharia Condominial, a Rádio Metrópole, como sempre, aqui nos apoiando, e a Detência Zero com o Dr. Alexandre Sobral, né? Estamos aqui mais uma vez juntos para focar em temas importantes para o nosso condomínio. E para começarmos, vamos aqui lançar a primeira pergunta para o nosso amigo Leonardo Medina. Medina, me diga uma coisa, há uma preocupação muito grande em todos os síndicos, né? Quando não há chuva, não há nenhum tipo de ação externa, a estrutura do prédio, está tudo maravilha, não há problema nenhum, ninguém percebe nada. E quando acontece a chuva com maior mudança, a gente começa a perceber as fissuras, infiltrações, né, vazamentos, né? O que fazer nessa hora? O que deve ser feito? Bom, é um prazer estar aqui novamente com todos vocês, né, aqui na Rádio Metrópole, com nossos amigos aqui, Aildo, que é o nosso dono aqui da rádio, proprietário, está aqui com o Dr. Alexandre Sobral, está aqui com você também, Sérgio, é um prazer enorme. Está com o nosso amigo aqui da mesa, o Danilo, mais uma vez nos apoiando aí para que o nosso programa sempre esteja justo e perfeito. Respondendo a sua pergunta, Sérgio, na verdade, o mais correto seria fazer a prevenção, né? Esse é o mais correto, porque depois que você passa por um período de chuvas, né, que você vai começar a descobrir os seus problemas, fica até mais difícil você, durante esse período, você querer consertar, porque algumas metodologias, alguns produtos que você tem que utilizar para sanar, exemplo, problemas de infiltração, precisam, às vezes, que o substrato, o local esteja seco.
Então, por isso que a prevenção é a melhor arma para se agir dentro dos condomínios, né? E dentro dessa prevenção, tem aqui algumas dicas interessantes aqui, né? Primeiro, a primeira dica, né, é manter sempre as calhas dos edifícios, né, sempre limpas, né? Desobstruir os ralos das calhas, isso é uma coisa importante. E aqui ressaltar que na hora da limpeza não se pode jogar, né, aquele lixo que está na calha dentro do tubo de queda da calha, né, onde tem um tubo de queda de água pluvial. Então, às vezes, eu já vi gente jogar lixo ali dentro, entendeu, com a preguiça, às vezes, de levar um saco plástico, né, e recolher esse lixo e depois descer com ele. O pessoal vai empurrando dentro do tubo de descida, né, da água pluvial. E aí o que acontece? Entope depois isso no meio do caminho, obstrui, e no momento que dá chuva, a água ela não vai escoar direito, ela vai até retornar de novo para a calha, fazendo com que a calha transborde, né? Outra situação também interessante é com relação à questão também dos problemas dos ventos, né? Que geralmente essas chuvas às vezes fortes, né? Eles vêm associados a ventos fortes também. E com isso tem que ser verificado, ser observado a questão das telhas. Como é que estão as telhas? Tem telhas quebradas, soltas, todas as telhas estão aparafusadas, então não pode-se ter telhas soltas, né, no telhado. Elas têm que estar parafusadas, né, de forma correta, para que no momento desse de chuva forte, né, associada a ventos também, elas não venham ser projetadas para dentro do condomínio e podendo atingir pessoas, né, os próprios moradores. E para finalizar, só essa primeira sua pergunta, Sérgio, tem um outro fator também que é muito importante, são a questão das antenas de televisão, de telefonia, que tem que verificar se elas estão com um processo de corrosão muito severo, porque numa situação dessa de ventos fortes pode romper, né, a antena, né, ela pode se romper e ela vir a ser projetada também para dentro do condomínio, ou às vezes até para fora do condomínio, né? Interessante que é uma área que existe no condomínio, existe uma área que é pouco visitada. Essa área é a área, principalmente dos prédios verticais, é a parte superior do prédio. Quando você falou em antena, né, de telefonia, antena, a parte de para-raio, etc., a gente tem que lembrar também das tampas das caixas de água. Essas tampas são esquecidas, começa um processo corrosivo nessas tampas, né? Há uma contaminação da água, né? Água potável, que é fornecida pela DESO, ela começa a contaminar com a corrosão da própria tampa, né? Isso. E normalmente o síndico ele não lembra desse detalhe. Você tem que verificar isso. E, além disso, ela recebe uma intensa, vamos dizer assim, uma intensidade muito grande de ventos, né? Que provocam um desgaste e o processo de corrosão é muito mais rápido do que as tampas no interior das garagens, né? Você tem a caixa d'água no piso da garagem, né? A bomba de recalque que joga a água lá para a parte superior. E essas tampas são esquecidas. E muitas vezes você acha que está bebendo uma água, né, sem contaminação e ela está sendo contaminada, além de provocar um acidente, um vento muito forte e arrancar essas tampas. Isso aí foi bem observado, Sérgio, porque além da parte das antenas, né, de modo geral, tem essa questão das caixas d'água, né, dessas tampas dos reservatórios superiores, né, que às vezes estão ali numa penúria que qualquer coisa ela se desfaz no manuseio. E a gente tem que lembrar que essas tampas elas têm que estar sempre fixadas, elas não podem estar soltas, né? Então, se elas forem de material metálico, tem que se dar manutenção a cada 6 meses nela, para manter, né, a qualidade dela, né, inibir o processo de oxidação. E as tampas também, que a gente vê prédios também, Sérgio, que às vezes a gente vê as tampas de caixas de polietileno, né? E ela, sob a ação do sol, ela com o tempo, ela vai se degradando. Então também tem que se dar manutenção, tem que estar amarrada a isso. Essas caixas, ela não tem um sistema de amarração,
né? Como essas tampas de caixa de reservatório superior, que às vezes você tem um olhós lá que você passa ali o cadeado e você fecha. Né? Nessas caixas de polietileno, que a gente encontra em alguns prédios, ela geralmente não tem isso. É uma tampa que você coloca em cima dela, ela fica solta. Está totalmente solta. Totalmente solta. Então tem que realmente fazer uma amarração nela para que essas tampas não sejam projetadas, né? Eu queria fazer uma pergunta também para o nosso amigo Alexandre, com relação ao aspecto legal, né? Ou seja, o síndico, ele muitas vezes esquece ou sabe que tem que fazer, mas não faz. O dever de casa e, né, causa um prejuízo ao condomínio, sabe de um vazamento, não toma ação nenhuma, né? Muitas vezes o condomínio percebe isso, informa e não é feito nada. Como é que fica esse aspecto legal? Aí entra naquela questão, primeiro boa tarde a todos, né? Entra naquela questão da responsabilidade civil, podendo chegar até a parte criminal, se houver algum acidente, alguma coisa que possa machucar alguém, né? Mas na parte civil seria a questão do prejuízo que o condomínio veio a ter, decorrência da omissão, da falta de diligência do síndico, que ele como gestor, ele responde por tudo que acontece no condomínio. E se ele foi avisado, pior ainda, a omissão aí fica caracterizada assim a responsabilidade civil dele. Então é ideal então que os condôminos, ao avisar, faça isso por escrito de alguma forma para registrar? Sempre, no direito a gente sempre fala, tudo tem que ser documentado. Quando você não tem a documentação, quando você não tem a prova do fato, você não pode imputar a ninguém nenhum tipo de responsabilidade. Ouvi dizer, ou eu falei... Ou você, na lei ainda existe a possibilidade de testemunha, né? Você pode ter ainda a questão de testemunhas, mas é uma testemunha, a gente sempre diz que é uma prova muito subjetiva, que é falha. O bom mesmo é a prova documental. Perfeito. Ô Sérgio, eu queria aqui também fazer uma menção aqui. Eu vou até pedir licença a você para que o nosso amigo Raildo também possa falar também sobre essa situação. Porque nós estamos falando das tampas, de caixa d'água, né? De antenas aí de televisão, de telefonia, mas também tem, né, Raildo? Nós vamos entrar nesse ponto. Então desculpe, meu amigo. Desculpe, então. Você está se apressando hoje, viu? Hoje eu estou. Não, nós vamos entrar nesse ponto porque tudo que fica na base superior do prédio, né? É o que eu reforço aqui. Há um esquecimento da maioria dos síndicos que a manutenção também deve ser feita na parte superior do prédio. Ou seja, é onde ninguém vê. Só vê quem tem negócio. Ou seja, quem tem que subir lá, né? Muitas vezes há um risco, né? Sem proteção e tal. Mas tem que ver o que está acontecendo lá em cima. Não é só na parte inferior. E aí, por isso que eu vou perguntar aqui a nossa amiga Raildo, a questão do processo, né? Ou seja, a questão dos equipamentos de proteção contra os raios, né? Nesse período de chuva, acontece muito, né? Eu ontem estava ouvindo uma previsão do tempo que nós vamos ter um inverno rigoroso aí, maio, junho, então vem muito raio, né? Muita trovoada, raio e muita água pela frente. E aí tem a questão, né? Você tem vários equipamentos elétricos no prédio e nas residências, nos apartamentos. O síndico tem que se preocupar com isso, porque, como o Alexandre disse, existe a responsabilidade civil, o fato dele não fazer a manutenção adequada, né? Como é que você vê isso, Raildo? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, Medina, Alexandre Sobral. E você está aí do outro lado aí nos acompanhando. Sérgio, é o seguinte, muitas vezes, eu vou só abrir um parênteses por questão do para-raio por enquanto, viu? Sim. O que a gente encontra lá em cima, Medina, que você é um cara que faz essa vistoria, é que o resto de antena, né, tudo que fica assim na caixa d'água, tampa, antena coletiva, Sky, todo esse tipo de antenas, muitas vezes, quando eu subo para fazer uma revisão na parte do para-raios, eu encontro tudo lá solto, pedaço de ferro, pedaço de mastro. Isso é o maior perigo. O síndico não está vendo. Exato. Então, normalmente, eu passo essa responsabilidade para o supervisor. Porque se ele realmente está fazendo o trabalho dele, ele tem que acompanhar. Ele tem que acompanhar isso aí. Por quê?
Uma antena dá defeito, Alexandre, aí vai trocar a antena. Em vez de descer a antena que está quebrada, deixa lá em cima. E aí vai acumulando Uma série de destroços, né? Exatamente. O que De acontece? Por se tratar local vulnerável, vento, tudo isso, se levantar uma bandeja daquela do Pará, cai em cima de uma alta tensão lá embaixo. Né? Nossa. E ainda o papoco não vai ser. Além que pode cair dentro da área do condomínio e acidentar alguém. Em cima de alguém. Aí o síndico vai pensar o quê? Eu não sabia, eu não subo lá. Normalmente as respostas são essas, né? Que deve vir. Mas o supervisor precisa acompanhar melhor isso aí. Então, assim, isso eu já observo quando eu vou fazer uma revisão do para-raios. Eu já olho tudo isso aí. Foi o que aconteceu no condomínio aqui, numa mansão aí na Beira-Mar, que assim que está sendo pouco tempo, tinha 3 meses de síndico, chamou para fazer esse negócio do para-raios. Fazer uma vistoria. Aí né? o que eu vi lá em cima, não tinha condições nem de andar em cima da laje da caixa d'água, porque tá aquele tumultuado de material. Aí isso me chamou a atenção. Se um vento daquele, um vento bem de frente para o mar, aquele vento forte, levantar tudo e cair aonde? No condomínio, na piscina. Nossa. Então, assim, eu vejo muito isso aí, Sérgio. Isso aí tem que ser observado. E tem que estar cobrando aquele realmente que está ali para observar, que é o pessoal, que é o braço direito do síndico, que é o supervisor. A questão do para-raios, de fato, é preciso acompanhar, porque o principal equipamento de segurança da edificação é o para-raios. Que ele protege pessoas e edificações. Entendeu? Mas não protege equipamentos eletrônicos. Sim. Ele não protege. Tanto é que, para proteger os equipamentos eletrônicos, você utiliza outro tipo de dispositivo, que a gente chama de DPS, que faz o desvio dessa corrente, entendeu? Bloqueia a Normalmente, corrente. quando você instala o para-raio, você coloca esse tipo de Os projetos, proteção, os projetos, eu não conheço nenhum projeto de SPDA que alguém se preocupe em instalar os DPS na entrada. Não conheci um. Vai ser muito grave. E não é por falta de aviso, né? Eu que fui fazer um laudo ontem pronto, eu vou até dizer assim, aqui em uma concessionária para ser entregue, Sim. tudo mal feito no SPDA. Eu falei, olha, que eu fui engenheiro responsável aqui, eu não posso dar um laudo de conformidade desse jeito aqui. Então, essa parte que os profissionais precisam bem de saber que é onde ele tem a responsabilidade. Então, Se eu faço um projeto de SPDA para um prédio, eu já contemplo os DPS logo na entrada, porque é o ponto principal, porque você está protegendo toda a entrada. Por quê? Porque um raio, a influência eletromagnética que o raio leva, ele vem pela linha telefônica da sua casa. Ele não precisa cair naquele prédio que você mora, ele cai no vizinho, ele pode vir pela própria rede vem e passa para a os sua. conduítes e Exatamente, chega. é aí onde vem o Raio, queima tem uma dos dúvida. equipamentos. A fibra ótica, ela impede essa propagação do raio? Ela não passa ali não, ela tem, porque, por exemplo, a proteção dela, ela não atinge, o raio não atinge ela não. Então, é isso que eu estou dizendo, porque então os condomínios que hoje utilizam da fibra ótica para distribuir a parte de câmeras, a parte de interfone, eles acabam protegendo de uma outra forma também os seus equipamentos. Como é? Não é o raio caindo nele. Não é cair nele. É uma ação direta do raio, né? Que eu quero dizer. É porque a fiação de telefone, ela transmite energia. Transmite, Entendeu? você É isso que eu estou dizendo. Quando você botar o energia. interfone, deixa de ter essa fiação, que é o normal hoje, aquela fiaçãozinha de telefone, e bota em fibra ótica, você acaba protegendo os equipamentos. Você protege numa ação direta do raio. Sim. Na ação indireta, não. Quando é que acontece a ação direta? Quando o raio cai em cima daquele cabo. Sim. Mas se o raio cai em cima, no equipamento que ele está ligado, porque o equipamento que ele está ligado na rede elétrica. Então, através da rede elétrica, ele chega no sistema de na rede elétrica, esqueça. Então, mas ele alimenta o equipamento. Mas se o telefone, por exemplo, na minha casa não tem nada ligado na tomada, Mas ele é só ligado no fio. Sim, mas dentro da fibra ótica tem um fio elétrico. Ah, então tem um fio elétrico. Tem, então ele propaga. Então ele propaga por esse caminho, pela ação indireta do raio. É isso que eu queria saber. Que a gente chama surtos elétricos. Agora eu gostaria de saber o seguinte, veja, você está falando DPS, né? É a primeira vez que estou ouvindo isso. É um equipamento especial para Sim. distúrbios elétricos, principalmente para questões de raios Entendi. e descargas elétricas A minha fortes. preocupação é, a maioria dos prédios que você tem visitado não tem esse equipamento? Não tem.
É novo Não é novo, Não é novo, não. É porque... Não, é novo que eu digo assim, a obrigatoriedade de ter. Antigamente Não, não era sempre novo. teve. A norma exige isso. A norma, mas infelizmente eu não sei por que acontece, que o pessoal não utiliza isso. É Pois, caro, não como é que é utiliza isso? Não, por exemplo, eu coloquei agora, eu fiz um projeto de 6 galpões. Eu coloquei. A própria Energisa agora já está exigindo, né, na entrada do patrão dela. Antes não exigia, agora já está exigindo. Os nossos projetos, por exemplo, eu fiz um projeto do condomínio, está lá, contemplando o DPS. Como eu também posso colocar ele sequencial, né, distribuir de outra forma e proteger a edificação que não necessitar de um mastro lá em cima. Eu também já estou protegendo em série, entendeu agora? O DPS, como é que ele funciona, para você entender isso aí melhor? Sim. Explica pra gente que nós O para-raio, quando o raio cai, ele traz o surto elétrico, né, naquele local. Então ele forma aquele campo eletromagnético. Através daquele campo eletromagnético, as antenas, elas sofrem essa influência direta, certo? Direta, eu digo assim, do eletromagnético, criado, não é do raio direto. O raio de ação não exatamente. Caiu ali, ele cria. É igual você jogar uma pedra na água, ela cria aquela. Pronto, é por aí. Então, ali ela atingiu a antena. Então, nesse ponto aí vem o surto elétrico. Isso gera o surto elétrico que vai através do cabo para dentro da sua televisão. Então, é por isso que temos equipamentos. Quando você tem os DPS, você protege disso aí. Tanto é que tem DPS para você usar em antenas, tem DPS para você usar na linha telefônica. O DPS vai proteger todas as unidades daquele prédio? Protege em parte, vamos lá. Existe que ter um DPS para cada unidade? O ideal é que tivesse. Mas se você protege lá embaixo, você já protegeu a entrada principal. Mas recomenda-se que o segundo tronco seria o quê? Os quadros de distribuição seja protegido também. Porque o raio pode se se da rua para dentro. Se exatamente. for do prédio, ele não vai proteger, porque teria que ter um para cada apartamento. Agora, se for da rua para o prédio, aí o da entrada vai proteger. Então, o ideal é que dentro da sua casa, você pode ter o seu, que chama o pontual. E você escolhe o local de tomada. Por exemplo, tem muitos amigos meus que quando viajam para São Paulo, por exemplo, ele já leva o DPS dele para ligar lá na tomada, porque sabe lá que eu tenho uma caixinha, não sei se é isso. Deve ser isso mesmo. Uma caixinha. Parece um filtro. Bem grandinho, que eu comprei no Santos, que tem para os cabos e tem 3 tomadas, que ele é exatamente para proteger ali para não passar botar surtos. É isso mesmo. Isso chama DPS. Um quadradinho lá que eu botei para botar exatamente para não ter aquele perigo de você deixar carregando algo e explodir depois, não é isso? Evitaria isso, né? Se você não entendi. Eu vejo muita propaganda e muito vídeo de pessoas que deixam o cabo lá carregando um celular e de repente papoca. Exatamente. Esse aparelho protege isso. Se for surto. Se for surto, sim. Se for, que é o que geralmente acontece. Porque a bateria está lá sendo carregada. De repente vem um surto, papoca e o nosso explode. Existe surto constante em nossos prédios. Isso a gente tem verificado. Que a retenção de energia... Porque é o seguinte, quando cai um raio no prédio, ele cria toda essa bagunça toda aí. Então, por isso que protege o tronco principal da entrada da Energisa, que é lá embaixo, em geral. Quando cai no vizinho, aí, como você está próximo, aquele campo eletromagnético ele pode vir pela linha telefônica ou até mesmo pela rede que abastece o seu prédio. Mas ele caiu no outro. Certo. Então o surto elétrico pode vir por ali. Então ele vindo por ali, ele vai para onde? Ele vai para aquelas caixas, do tronco principal. É por isso que a proteção do tronco principal, que a gente chama a entrada, é fundamental. Para proteger, por exemplo, você tem o play, que lá tem academia, as esteiras que tem inversor de frequência. Então no momento que cai um surto ali, ela queima na hora. Então protege também esse tipo de equipamento. Como é que vai proteger? Você está colocando ou pontual ou protegendo aquele quadro. Que está abastecendo as outras, então, as outras unidades. Você tem incidência em cima do prédio, o raio convencional que cai no prédio. Isso. E tem incidência como uma ação indireta de um
caiu um raio num prédio vizinho e ele pode vir de fora, por Exatamente, baixo, e é. atingir o seu prédio. Pela Então, rede elétrica, exatamente. Então você teria que ter um DPS para situação dessa, do raio incidir no A gente prédio, usa 3 tipos. e um para a área externa, ou seja, que venha de fora por baixo para atingir o prédio. Um que atinge um determinado corrente, bloqueia, que é ampere. Por exemplo, uma corrente de um raio é 45 kA. Você vê que não é pequeno. Sim. Então, assim, aí você coloca uma lá no meio termo, vamos dizer assim, que seria no play, numa caixa de distribuição do play. E o outro dentro do seu apartamento, que seria o quê? Dentro da sua própria unidade. Você não tem um quadro elétrico lá dentro? Tem. Não tem um cabo que chega, você Tem. protege ali. Você Tem. protegendo ali, você está protegendo tudo. Todos os equipamentos da sua Se você residência. só querer proteger um determinado local da sua casa, você compra um pontual. Que Alexandre falou. Aproveitando então essa deixa e juntando ao que seria o tema de hoje, o que é que impacta, o Medina, um raio numa estrutura de um condomínio? O que poderia impactar? Tanto ele vindo através da rua ou ele caindo diretamente na estrutura do condomínio? O que é que você poderia nos ensinar com relação a essa, já que a força é muito grande, como o próprio raio passou de 45K, então será que isso traria algum tipo de patologia ou dano à estrutura física do condomínio depois de uma queda de um raio? A questão de queda de raio realmente é muito perigoso. Inclusive, existem vários estudos, inclusive, sobre a questão da gaiola de Faraday. Já até conversei já uma certa ocasião com o Raildo sobre isso, porque existem estudos que falam que essa corrente que passa por dentro da estrutura de concreto armado, da forma como ela é feita, isso despassiva as barras de aço daquela estrutura. E essa questão de despassivar nada mais é do que você provocar o processo de corrosão. Mas são estudos que foram feitos e falam sobre essa questão. No caso específico, diretamente de atingir um rádio, atingir um prédio, isso já aconteceu. E ano passado eu me lembro que, inclusive, surgiu pelas redes das redes sociais, surgiu uma situação dessa de um prédio no Rio de Janeiro, que um raio atingiu parte da fachada do prédio, né? Lá em cima, quando ele bateu lá em cima no prédio, na platibanda do prédio, ele chegou, inclusive, a quebrar a parte da platibanda. Ficou um pedaço quebrado, caiu aquela parte quebrada. Tamanho impacto que foi ali e não foi. E depois, o pessoal apurando isso mais assim, de forma mais precisa, na verdade não foi um raio direto, né? Foi como é que se diz? Foi um bracinho dele que se soltou e que bateu ali na quina da platibanda do prédio e quebrou a platibanda e se projetou na rua. A sorte que não era chuva, né? As pessoas estavam obrigadas, vamos dizer assim, né? Eu fiz uma analogia porque eu me lembrei dos Vingadores, né? Quando o Thor pegava aquele martelo, jogava o raio dele nas estruturas e quebrava. Então eu imaginei que tinha alguma associação e que realmente tinha algo que atingisse a estrutura com esses raios, entendeu? Atinge mesmo. Então você tem que depois se acontecer, eu já tive um caso aqui de um prédio que inclusive queimou todos os aparelhos daquele bloco, que caiu um raio nesse bloco. Então você aconselharia ter que fazer um laudo de vistoria com relação à parte estrutural depois disso? Tem que fazer. Porque na verdade a gente fala de queda de raio, quando na verdade o raio sai do chão para cima e não é todo. Existem vários tipos de raio, mas a maioria é de baixo para cima, não é de cima para baixo. Mas acontece de cima para baixo também. E inclusive acontece entre nuvens. Isso, exatamente. Existem vários tipos de raios. Confronte Exatamente. Que ali é a troca de íons com energia. O íons e o prótons, né? É o rompimento do elétron. É o elétron que está rompendo e explode e ainda bem que nem tudo que se rompe faz aquele estrago todo, né? Mas Mas olha, é interessante o seguinte. Então estamos no período de fevereiro, nós começamos uma chuva muito forte. E a maioria dos síndicos, né, começa a descobrir problemas no condomínio. Nessa semana em si, se houver uma vistoria, vão descobrir muitos problemas.
né? É a melhor época para você fazer vistoria. Exatamente, porque aí você vê realmente o que está funcionando. As pingueiras. As pingueiras e tudo mais, né? Infiltração, manchas e etc. Então, o que é que a gente tem que aconselhar aos nossos ouvintes, síndicos, né, que estão nos ouvindo, os moradores, né, com relação à preocupação das suas unidades, do seu prédio, né? Nós temos dois aspectos, o aspecto construtivo, a parte da infraestrutura, né? E o aspecto da questão do raio, de proteção, né? De circuito, como a gente falou aqui do DPS. Então, qual seria o checklist? Olha, o Sérgio... Seria interessante contratar um profissional para fazer uma vistoria? É exatamente isso que eu ia falar. Eu acho que tem que se começar, né, de forma redundante pelo começo. Então, o começo é esses 4 números, 56 e 74. O que são esses números, 56 e 74? A norma da BNT de manutenção preventiva dos condomínios, dos prédios. Entendeu? Então, tem que se começar por aí. Aí é a base de tudo. Então, quando um condomínio não possui seu plano de gestão de manutenção predial preventivo, entendeu? Como é que ele vai fazer a manutenção? Quando é que ele sabe qual o período de que vai ter que fazer manutenção daquele sistema, daquele outro sistema, das estruturas? Quando é que ele sabe que isso vai acontecer? Mas vamos supor o seguinte, se eu feito. assumir o condomínio agora, começaram a aparecer os problemas e ele tem que resolver. E ele sabe o seguinte, nem tem conhecimento dessa norma, que ela existe, né, como é que se aplica, é o 5 morador que recebe o condomínio porque o outro desistiu ou porque acabou o mandato, e ele se colocou à disposição para ajudar, achando muitas vezes que ser síndico é uma coisa de só assinar cheque e pagar salário dos empregados. O que é que a gente pode orientar ele, né, para que ele possa fazer uma gestão durante esse ano mais tranquila? Porque nós estamos no período de chuva e agora está acontecendo os problemas, está aparecendo os problemas. Certo. Então, assim, de forma muito simplória, assim, né, que a questão do plano de gestão de manutenção predial, ele envolve vários sistemas, várias situações, né, é uma situação complexa. Então, mas de forma simplória, o que o síndico pode estar fazendo? Fazendo aquilo que eu falei no início, olhando essa parte do telhado, né? Verificar se as caixas onde vão receber as águas pluviais, elas estão desobstruídas, estão limpas. E isso é interessante que ele faça a cada 6 meses, ele fazer essa desobstrução, essa limpeza. Para que não haja um transbordo, haja exatamente, um problema na garagem, exatamente. etc, né? Porque às vezes, infelizmente, a gente vê aí prédios, inclusive novos, onde existem ligações que não deveriam estar direcionadas para caixas de água pluvial. Então, às vezes, cai ali situações ali, partículas sólidas ali, dejetos ali, que aquilo vai obstruindo a caixa. Quando, na verdade, ela só seria de serviço para águas pluviais. Então, tem que estar sempre, constantemente, fazendo essa manutenção, essa limpeza. Então, a gente aconselha, né, orienta que pelo menos a cada 6 meses faça isso, né? Com relação à questão também dos caimentos, que às vezes você tem um problema, inclusive, eu não sei, alguém me falou ontem ou anteontem que está com um problema no prédio, que descobriu que a água, ele foi limpar lá o rol, eu não me lembro agora bem ao certo, e descobriu que a água tem um caimento da água ao contrário, inverso, entendeu? Então, e ele também falou, se fosse um dia de chuva aqui, a água vai entrar dentro da minha portaria. Então, assim, eu nem sei nem o que aconteceu com a chuva de hoje, se ele foi atingido, né, por essa chuva, se aconteceu isso. Então, tem que observar os caimentos, né, isso, se identificar que o caimento está invertido, tem que chamar, se ainda tiver na garantia, a construtora, para tentar resolver esse problema. Ou se não tiver mais na garantia, tem que chamar um profissional capacitado, habilitado, para poder resolver esse problema, para inverter o caimento, ou criar algum anteparo para que a água não invada, né, a sua portaria, porque a partir do momento que ela invade a portaria, pode chegar até a caixa do elevador e entrar dentro do poço elevador. Isso é muito perigoso. Entendeu? Então, assim, eu hoje por acaso eu estava num prédio, num condomínio, que estava um técnico de manutenção do elevador, e por acaso eu comecei a conversar com ele, e ele me falou
que tem um prédio em frente ao que eu estava, que na chuva de ontem, teve uma chuva ontem de madrugada, alguma coisa, que entrou água dentro da caixa do elevador, e o elevador está parado, aguardando secar tudo lá para poder voltar a funcionar e ver se por acaso houve alguma perda de material, né, se algum equipamento foi danificado. Né? Verificar se existe infiltração, né, porque às vezes não é só essa água da inversão do caimento, que a água pode entrar no rolo social e entrar dentro do poço elevador, mas às vezes a própria infiltração de baixo para cima, ascendente. De repente não tem uma proteção. Não tem impermeabilização adequada, ou foi mal feita. Aí o que acontece? O lençol freático, né, quando ele subir, ele vai levar essa água para dentro do poço elevador. E vai danificar o poço elevador dele, vai danificar o elevador, essas coisas todas. Bom, pessoal, está muito bom o papo, nós temos muito mais coisas para discutir, né? Nós estamos finalizando o primeiro bloco. Temos mais coisas a discutir aqui, muitas informações interessantes e muito proveitosas. Espero que nossos ouvintes aí possam aproveitar essas informações que nós estamos passando aqui, das preocupações. Nós vamos agora, os especialistas em condomínio, vai para o intervalo e retorna já já. Boa noite. Boa noite, amigos. Estamos de volta no nosso programa dos especialistas em condomínio, com o objetivo de levar aos nossos ouvintes e parceiros e amigos as informações tão importantes na condução do condomínio, né? A responsabilidade do síndico e as necessidades dos moradores. O tema de hoje, nós vamos para o segundo bloco, trata-se de obras e reformas no condomínio e unidades autônomas. O que se deve fazer? A gente discutiu bastante aqui a questão da necessidade em razão das chuvas, né, que estão vindo aí e já chegaram com toda a força. A gente discutiu bastante aqui a questão da prevenção dentro do condomínio com relação à infiltração, vazamentos, etc., né, questão de para-raio, de proteção, né, o DPS, né, com o nosso amigo Raildo, engenheiro Raildo e o engenheiro Leonardo. E nesse segundo bloco nós vamos nos aprofundar um pouco mais. Então, o que é necessário, pelo que a gente observou no primeiro bloco, e quero reforçar também para esse nosso advogado Alexandre Medina, verificando. Alexandre Medina, me perdoe. Agora fiquei mais lisonjeado ainda, né? Tem que ter um sobrenome Alexandre tão importante. Sobral. É porque são tanto amigos que trocam até o sobrenome. Então, sobre o aspecto legal, a responsabilidade do síndico, né? De ver o que ele pode ou não fazer e se prevenir com relação aos problemas decorrentes da não ação. Então, o que é que nesse momento de chuva no nosso estado, né, e nos condomínios, tanto verticais quanto horizontais, né, a gente tem que observar o seguinte: a parte superior é muito importante. Verificar, né, as tampas das caixas se estão adequadas, se estão protegidas, né? Toda a parte de shaft, né? Porque normalmente só se abre shaft quando você quer aquela caixa que fica na parede, onde passa toda a fiação, tanto de telefonia quanto de elétrica, abrir e verificar se está tendo alguma infiltração, alguma umidade, algum vazamento. A gente só consegue ver isso depois da chuva, ou chovendo. E se nós não fizermos isso, pode ocasionar um problema e a gente não saber se aquele shaft está totalmente protegido. Pegar os elevadores, né, e fazer uma inspeção, chamar a empresa de elevadores, mandar subir todos os elevadores e verificar o poço como é que está. Se está umedecido, se está com infiltração, se tem água, se a água já chegou lá ou não, para tomar as providências de isolamento, né, e de prevenção, porque o acidente ali pode ser muito grave, já que leva as pessoas, né, para os apartamentos. Fora isso, também a questão da proteção do para-raio, né, verificar como é que está a estrutura lá em cima. O Raildo aqui falou um aspecto muito importante, que é o entulho que é deixado pelas operadoras na parte superior do prédio. Muitas vezes o supervisor, o próprio síndico, não acompanha o serviço que ele está fazendo lá em cima, de instalação de antena, de correção, alguma coisa, e deixa um entulho lá e vai embora.
Raramente você vê ele trazer o entulho que ele provocou lá e dá uma destinação, deixa tudo lá. Que pode desdobrar isso num risco para o condomínio, para as pessoas, né? E se não houver essa vistoria. Então, temos que fazer, e a gente aconselha, que fazer uma vistoria detalhada. Para isso, nós chegamos ao consenso que é necessário que você, o síndico, faça e, na dificuldade, né, chame um especialista, né, para ver na sua área, para ver o que está acontecendo, o que deve ser feito. Porque nós já sabemos que a partir do mês de maio e junho nós teremos aqui muita chuva. Muita chuva. E quanto mais cedo tomar as providências, mais o menor risco, né, para os moradores e para a infraestrutura do prédio. Então, dito isso, né, voltando aqui para o nosso amigo Leonardo, o que você verificaria no caso de uma vistoria no prédio? Como é que você começaria? De que forma seria feito? Então, toda vistoria, a gente sempre começa do ático, né, que é a parte do telhado, para o térreo, né? E então essa é a metodologia que a gente utiliza, porque a gente já vai vendo, né, a influência dos problemas de cima para baixo. Então, com isso a gente começa a entender um pouco melhor o que está acontecendo. Então, é dentro dessa filosofia de trabalho que a gente vai realizando no nosso dia a dia. Então, seria a partir da parte do telhado para baixo. Superior para baixo. Para baixo. Verificando o que especificamente? Então, a gente, no caso do telhado, a gente olha todo o telhado, né? A questão do telhado, madeiramento, a gente verifica a questão das antenas, como é que estão as antenas, a gente verifica a questão de como é que está também a condição física do sistema de SPDA, né? Uma das vezes a gente encontra o sistema de SPDA em um processo severo de corrosão, a instalação elétrica das lâmpadas do SPDA, às vezes toda ela aparente, sem proteção nenhuma. Então isso depois o nosso amigo Reudo pode entrar em mais detalhes, mas a gente vai olhando isso, madeiramento do telhado, as telhas, estão telhas soltas, rufo, é outra coisa, um problema sério, rufo, né? Eu não sei o que acontece, né? Que o pessoal não sabe fazer rufo. Né? Rufo. Explique para os nossos ouvintes o que seria esse rufo. Então, o rufo é quando você tem a ligação do telhado para com a parede. Entendeu? Então, quando o telhado encosta numa parede, a água passa entre a parede e o telhado. Então você tem que fazer um sistema por cima chamado rufo, que é para proteger, que é justamente para a água não passar ali naquele vão. Só que o rufo, é que eu sempre falo isso, inclusive para meus alunos dentro de sala de aula, o DNA do rufo, né, o rufo para ser rufo, a identidade do rufo, ele tem que entrar dentro da parede. E o pessoal pega a manta, cola a manta na parede e depois passa e cola em cima do telhado. Quer dizer, naquele contato é onde ele... Exatamente. Entre aquele contato da Você cola... tem que rasgar a parede. Exatamente. Entre aquele contato da cola com a parede, a água passa por ali. E essa é a pior infiltração para a gente identificar. Porque às vezes o apartamento no 12º andar, né, no último pavimento, né, às vezes aparece uma infiltração na sala. Na sala não passa numa tubulação, não tem nada ali, entendeu? O que acontece? Às vezes é um problema desse do rufo, mal instalado, mal executado, a água passa por ali e vai encaminhando até encontrar um ponto fraco, que às vezes é a sala do cidadão, ou é o quarto dele, entendeu? Então, assim, a questão do rufo é um problema sério. Ele realmente precisa ser feito da maneira correta para justamente proteger não só o telhado em si, o madeiramento do telhado, mas também proteger quem está ali embaixo, entendeu? Então isso é uma coisa assim que a gente vê constantemente, que a turma não sabe fazer rufo. Isso inclusive é um procedimento de norma técnica, né, da mesma coisa, da mesma situação que o DPS que a gente está falando aqui.
que é norma técnica, o pessoal não usa. E o roof é a mesma coisa, está lá escrito como é que tem que ser feito o roof, como é que é a característica do roof, o pessoal não faz, entendeu? E aí a gente acaba vendo toda essa parte de telhado, as tubulações de ventilação dos ralos. Geralmente um outro problema é isso, Sérgio, o pessoal deixa a tubulação de ventilação em cima do telhado aberta. Então quando chove, a água cai ali dentro, vai caindo. Ventilação. Exatamente, vai acumulando água ali dentro. E não é para entrar água, né? Ou então, às vezes, como eu já vi também, inclusive eu vi isso aqui na Francisco Porto, no prédio da Francisco Porto, que o pessoal lá, porque a ventilação, coloca um T na ventilação, porque aí você protege a água, você protege da chuva, da água entrar, então você coloca um T, entendeu? Aí você tem a ventilação ali funcionando sem um problema da entrada de água de chuva. O que o pessoal faz? O pessoal tem a tubulação lá em cima, o tubo saindo, aí o pessoal vai e fecha o tubo. Nossa. Esquenta, aquece o tubo e fecha ele. Que não é para fechar. Pois é. Aí o que acontece? Às vezes aquele mau cheiro, aquele odor forte que às vezes está no seu banheiro, pode ser um processo desse que os gases estão lá confinados. E eles são confinados. Estão confinados e estão ali. Tem que sair para algum lugar, né? Exatamente, tem que sair para algum lugar e não sai, estão confinados ali. E aí pronto, aí a gente vai descendo as escadas do prédio, né? Verificando as partes comuns, os halls, como é que está a situação, né? A questão dos shafts, que também você coloca, que é uma coisa interessante, a gente também olha isso também. E aí tem certas coisas que eu acho que é melhor raio até comentar, mas tem aquela questão do shaft, que o shaft você tem que fazer me faltou a palavra agora que o bombeiro utiliza, que é para não deixar propagar a chama de um pavimento para o outro, que é compartimentação, não é isso? Então o shaft tem que ter compartimentação, e não tem. Era aberto de cima a baixo. Exatamente, aquilo é um erro, mas é um erro grosseiro, porque tem que ter compartimentação, ou seja, o shaft, exatamente, ele tem que ser fechado ali na divisa de um pavimento por outro, só o que tem que passar é a tubulação. A tubulação ou as tubulações ali. Exatamente, mas não acontece isso, então é aberto. Então se pegar fogo ali, um pavimento, ali é um caminho frágil para a chama passar e pegar um andar de cima. Então a gente vê isso, é uma coisa interessante. Compromete toda a fiação, né? Pois é. Curto, exatamente. Toda a fiação. E um dos itens mais caros que tem na estrutura é a parte de fiação, que é caro para você refazer aquilo ali. Sem contar o prejuízo, né, de uma vítima. O Alexandre teve uma experiência dessa, né, num prédio um prédio aí que você teve contato, não teve que trocar toda a fiação, né? Não, foi quando eu fui síndico. Nós tivemos, eu quando fui morar lá, eu constatei que a fiação que estava lá era de 6 milímetros. E como a minha estrutura exigia uma fiação mais rústica, mais por causa dos ar-condicionados, chuveiro elétrico, então eu precisaria de uma bitola maior, a fiação maior. Então a gente acabou colocando uma fiação de 15, eu acho 15 a 16. 16. Aí ele botou uma de 16. Só que quando o eletricista foi fazer isso para o meu apartamento, que eu me preocupei em fazer isso, ele verificou que nos outros apartamentos já tinha fio já todo preto, curto. Já dando curto, provavelmente, então já deu início de incêndio porque sobrecarregou naquele momento e queimou um pouquinho, porque exatamente era um prédio mais antigo e que antigamente não se tinha a demanda de eletrodomésticos que se tem hoje. Além disso, as pessoas foram melhorando seu nível social e foram comprando mais equipamentos, e aí faz com que fique fica uma sobrecarga em cima dessa fiação. Então eu chamei a atenção da síndica na época, ela fez até um levantamento, fez um estudo, mas ela precisou se afastar e eu assumi como síndico. Eu acabei tendo de fazer essa mudança, foi 24 horas o prédio todo sem energia, para poder conseguir isso com muito empenho. O eletricista nesse caso ele foi muito persistente, porque ficou 24 horas trabalhando sem parar, para poder conseguir fazer
a mudança de toda a As fiação. pessoas morando, você tendo que fazer toda Exatamente. essa Então é mudança. uma coisa bem complicada. Complicada. Lembraram muito de você durante o período. Mas se eu não tivesse feito isso, Alguém tinha que fazer. provavelmente podia ter acontecido um acidente. Hoje já poderia ter Imagina. tido algum problema muito mais sério, entendeu? Então, eu acho que eu fiz o que tinha que ser Não, feito perfeito, perfeito. e estou muito tranquilo com relação a isso. Tranquila, você tem como exemplo, porque eu me lembro da época que eu estive lá. Eu né? sei. E vi todo um transtorno para. Né? As pessoas às vezes não Foi entendem. complicado. É complicado. As pessoas não entendem quando você tem que fazer uma manutenção que é essencial para o condomínio, né? Para a vida das pessoas, proteger a vida das pessoas. E muitas vezes as pessoas pensam somente no seu bem-estar, esquece do outro. Aquela luz de topo que Medina se referiu, a luz lá do para-raio, chama luz de topo. Luz de topo, Ou luz de essa- emergência, ou luz de obstáculos. Que a aeronave vê, né? quando passa, Quem Agora- fiscaliza aquilo agora- ali é a aeronáutica. Me diga uma coisa, a gente verifica que tem luz que fica piscando e outra que fica acesa o tempo todo. Existe alguma Aqui- norma? Não, a que fica piscando porque provavelmente está ligado errado. Ela tem que ficar Exatamente. ligada o tempo todo. É porque acontece, ó, eu já encontrei ligações. Eu pensei que era uma para Papai Noel e outra para os aviões. Eu Porque, pensava ó, que a piscando era tipo a árvore de Natal, né? Tô aqui. Existe uma fotocélula que é instalado para poder, quando chegar à noite, ela Ela entrar. entrar. O que Certo. acontece? Se você colocar ela na posição onde ela pega a luminosidade da lâmpada, ela vai entender que já é de dia. Sim. Aí apaga, é porque ela liga de novo. É. Aí entende que é de dia, aí fica É. piscando. Então, Até queimar, né? Até o queimar. correto é ela ficar acesa o tempo todo. O tempo todo. Até o amanhecer, Até e aí entrar, a fotocélula até- entra e exatamente, desliga que essa tem um lâmpada. período de. Porque a gente encontra muito prédio onde ela fica. Mas ali. é assim, quando acontece isso é porque Piscando. tem uma instalação errada aí. É uma instalação errada. É, O a certo- montagem dela na posição. Porque tem a posição da fotocélula que tem que ficar contrária à lâmpada. Sim, Se sim. ficar assim, a lâmpada vai clarear ela. Aí Aí ela vai dizer que é de dia pra ela. É uma briga a noite toda. É isso. Então, uma mandando para pagar. Pronto. Provavelmente é isso. Então, aí, qual seria o nosso amigo Leonardo estava citando a questão dos cuidados que tem que ter, né, na vistoria. E no teu caso aí, para ver toda essa parte elétrica, essa parte, né, de para-raio, né, essa parte, Olha, o que é que se deve fazer? Eu costumo trabalhar mais pela parte da elétrica, porque Sim. ela que é o pivô dos incêndios. 83% vem do ponto de ignição da elétrica. Porque você pode ter gás, pode ter outra coisa, mas se não tiver o ponto de ignição, não tem faísca, não tem explosão, não tem incêndio, né? Exatamente. Então, assim, deve sim ter mais cuidado com o que se fala de elétrica. Por quê? Porque você está ali no chá que você falou, todo mundo chega ali mexendo. Todo o pessoal mundo, de exatamente. antena, tá, vai Todo levando. mundo. E Enche até de- mesmo fazendo de fio. gato. É. Já chegar de apartamento naquele shaft. Então, o que acontece? O que a gente falou sobre o superaquecimento, isso acontece por a questão da bitola seja não suficiente para toda aquela carga. Então, Exato. o fio ele passa a ter dissipação de calor. A gente chama a energia que vai ser gasta por efeito Joule. Né? Uhum. Então, assim, o fenômeno da temperatura que faz você tirar a proteção do cabo. Porque existe uma proteção, aquece, ele aí perde. logo que ele não vai acontecer no mesmo momento, mas aos poucos, com essa temperatura, ele vai sofrendo, vai perdendo, Vai perdendo a resistência que ele tem do dielétrico de rompimento. Ah. Com isso, tende a chegar a dar um curto-circuito. Por isso que muitas vezes acontece em ar-condicionado. A gente tem percebido, né, os prédios novos, alguns se preocupam, outros não, de restringir o acesso a esse shaft das empresas. E quando liberar para as empresas, acompanhar de fato esse serviço. E limitar, inclusive, a quantidade de empresas para poder instalar cabeamento desse shaft. Porque o que acontece? Com o passar dos anos, todo mundo mexendo, se torna uma bomba relógio. Porque você abre um shaft, a quantidade de lixo que você tem ali, até de cabos cortados que fazem manutenção e deixa lá dentro, fica tudo entulhado lá dentro, é uma coisa absurda. Né? E aí, se tiver um curto de ali é um combustível para... É verdade, Sérgio. O que ocorre é que
os síndicos, gestores de condomínio, também a administração como um todo, pede, eu quero um ponto de energia ali, eu quero um ponto aqui. Aí não vai vai aumentando essa carga sem critério. Exato. Não cria um circuito independente para cada coisa. Vai tumultuando tomadas e tomadas, esses T's. E o pior não é isso, desculpe, mas tem uma situação pior, que às vezes o pessoal faz esses gatos e estão tirando, às vezes, energia do apartamento. O apartamento, às vezes, tá com esse furto de energia sem saber. Porque chegou, por exemplo, você quer ver uma coisa que eu vejo muito? Né? O Raildo pode aqui complementar, ele é um especialista na área. Mas sabe o que a gente vê? Empresas de internet, eles chegam lá para colocar a internet, eles pegam ali no shaft, eles abrem o shaft, e geralmente, às vezes, o shaft... De câmera também, viu? De câmera também. Às vezes... Também, é verdade. Às vezes, porque na maioria das vezes o shaft, as fiações que passam ali, não estão identificadas. Sim. Não estão identificadas. Exato. Aí o que o cidadão vai? O primeiro fio que ele olhar lá e achar que é bonitinho, Ele vai lá, faz o gato para fazer alimentação. Aí você começa, depois de um certo tempo, você começa a dizer assim, puxa, eu não sei por que minha conta de luz está vindo alto. Eu já desliguei isso, já desliguei aquilo outro, e continua vindo alta. Porque às vezes existe uma situação dessa, de uma ligação clandestina, que foi feito, às vezes não é de forma propositada, Porque ele nem sabe. que ele nem sabe porque não está lá indicando que é o seu apartamento, ele vai, faz a ligação e você fica pagando pela internet da pessoa, pagando pelo um outro aparelho qualquer que ele instala lá. Isso eu vejo muito, mas é muito mesmo. Aí então... o Alexandre vai contar. Não, isso acontece e é crime, né? Isso Olha. se chama furto. Exatamente. Simples. Faz um BO, tira a foto, faz um BO e a pessoa vai responder por isso. A empresa- Não só a questão do desconforto, né? E você tem que saber que você foi lesado por alguém, Sim, sem saber, sim. que gera diretamente, aí o doutor Alexandre pode dizer muito melhor. O cara, um dono da unidade pode entrar uma ação contra o condomínio. Sim, Mas porque o se condomínio não vai sabe pagar tudinho, quem depois foi, porque já aconteceu, pode fazer isso. viu? não, Já gente? aconteceu. Eu não viria, legalmente, Se ele eu não sabe vejo, quem foi, quem eu não fez. vejo como o condomínio responder, a Como não é? ser que tenha sido, o condomínio tenha se Beneficiado, ou tenha favorecido a Como situação. é que se resolve uma situação dessa na parte legal? Ou seja, alguém provoca isso, não se sabe quem Não foi. tem como, tem Sérgio, isso. você, como eu comecei falando aqui, a gente precisa de provas. Sim, Se você não tem evidências. como identificar quem causou aquilo ali, você pode identificar quem se beneficiou. Então, pela lógica, quem vai ser colocado como acusado vai ser a pessoa que estava se beneficiando. Então é só você ir puxando o fio e ver alguém gritando. Tá caindo a televisão, tá caindo não sei o O quê. desligar o gerador. Olha, o aparelho que eles instalam tem a identidade da empresa. Está lá bem Então. claro. Então é fácil, como ele falou. É só tirar o registro fotográfico ali, que você já sabe exatamente qual foi a empresa que fez aquilo ali. Chama a polícia na hora, a polícia vai chegar, vai identificar a situação, porque é melhor do que você deixar para depois, porque a pessoa logicamente vai lá tentar desfazer o que fez e vai ser uma espécie de flagrante no caso, né? Nós tivemos um caso desse de uma moradora que estava furtando energia do condomínio. Foi feito BO, a gente está entrando Do com ação de condomínio, né? reparação. Do condomínio. Do condomínio. Ela Mas fez ela lá, estava ciente disso que estava. Ou foi o eletricista dela que ligou sem querer. A não ser que você ache que existe a luz divina, que Deus manda a luz para sua casa sem mandar a conta, ela sabia, porque ela não recebia talonagem de conta de energia. Ah, então já é uma outra situação. Não é uma coisa que você diz, não, eu tenho uma Interessante. conta de energia e tenho aí eu não sabia que parte da minha energia estava... Não, ela simplesmente ela não pagava energia. Interessante, viu? Nossa, não paga. Luz divina, só se fosse. Eu recebi um convite do juiz lá de Canidé. Fazer uma perícia na Xingó. Não, Na ali foi- hidrelétrica. Nossa, ali foi a questão seguinte, só pra gente, não é fugindo não, mas está tendo bem Sim, sim. Então para a Energisa, assim, cortou a energia da mulher por falta de pagamento. E a mulher alegando que não tinha conta devendo, mas aí depois, porque cortou,
porque ela está furtando energia. Aí veio a justificativa porque cortou, né? E quando eu fui ler a petição para eu dar meu parecer para o juiz, porque ele me botou assim, o expert, né? Porque ele queria saber sua opinião. O que acontecia naquele momento? O relógio não contava a energia. Era bonzinho esse relógio? Não, é porque existe... Tá preguiçoso ele. Então o que acontece? Aqueles relógios de ponteiro, Alexandre. Isso aí é um fato diferente, né? Se fosse o da 10, tá contando muito bem. Bota, o da 10 conta que é uma beleza. Aí, o da 10 conta com água, sem água, com vento, sem vento. A Energisa cobrou um valor de 5 mil e pouco reais dela, dessa moradora, nesse período que ficou sem contar. Então, e por que não contava? Porque, segundo a Energisa, colocou o relógio deitado. E relógio deitado não conta. Pois é, mas Eu já tinha ouvido falar isso. Relógio deitado, eu acho que assim, colocou, o relógio foi apropriado. Eu já tinha ouvido falar aí isso. o que acontece? Nesse período, os legistas, né, que iam medir lá a energia, vieram e não dizia nada, só veio dizer depois de 8 meses. Os leitoristas, Os leitoristas. os que leem lá Os leituristas. Mas o pessoal, Mas esse quem pessoal coloca que esse faz relógio? essa Não é o leitura próprio? é um funcionário que não tem mínimo. É, Mas mas só vem pegar nada os história. dados, só pegar os dados. Pronto, aí na prática funciona assim. Então a Energisa para o relógio, Quem instala o relógio da Energisa e bota lá... o relógio ele tem que estar na posição correta. É vertical. Se 30 graus ele estiver inclinado, ele já começa a contar menos. Ah, é? Se você botar 90 graus, Ele fica já parado. era. Aí já começa, deitou, já era. Pois eu tava pensando em botar o meu para deitar de noite para dormir. Então, assim, isso não Para vai dormir, o Isso é o bichinho próprio- trabalha o dia todo, eu fico com Isso pena é do leitor. o próprio Então tem que botar ele em pé, então. Então o relógio foi contado deitado e aí por isso não estava contando. Sim. E aí ele queria saber a opinião, tal. Eu respondi a ele lá as perguntas, tanto do advogado da defesa como da acusação. Quando você deve ter dito isso, a Energisa já viu logo. Não, né? pior que a Se Energisa. lascou. A Energisa Instalou. ganhou a causa. Ganhou. Foi favorável a ela. Como Mas se ela quem instalou? instalou foi a Não, Energisa. ela instalou, mas depois de muito tempo o relógio ficou deitado. Alguém o fez deitar, entendeu? Não foi ela que deitou. Alguém forçou para ele ficar deitado. Exatamente, alguém que já fazia, entendeu? E ela dizia que só tinha 3 pontos de luz, mentira. Tinha um bar lá cheio de geladeira, alguma Então coisa. foi... A senhorinha é esperta. Então, voltando para a questão da elétrica, então, o ponto crucial para você evitar surpresas desagradáveis, como perda de energia, alguma coisa tipo, até mesmo incêndio, é fazer uma vistoria no shaft. Agora, o que é interessante é que, o que é que eu recomendo? Que esses supervisores precisam, no mínimo, ter um pouco de conhecimento. E para ter esse pouco de conhecimento, tem que pelo menos fazer a NR10 para saber como é todo o processo da eletricidade, porque ele não vai deixar qualquer prestador de serviço fazer qualquer serviço que esteja fora do... Chega lá, abrir o shaft e Exatamente. fazer, Então, e assim, virar quando as ele tem um costas. pouco de experiência nisso, que eu encontro muito supervisor bem preparado também, então fica mais fácil do condomínio ter uma segurança. Agora, como o meu Medinha falou, chega prestador de serviço de várias naturezas. Né? Vários Cada um serviços. quer facilidade. Exatamente. É. Ele não quer complicação. Outra ele quer coisa facilidade. interessante que tem que também ter muito cuidado nesse período de chuva são as gambiarras que são feitas para ligar árvore Natal, que ainda continuam lá. Eu fui no condomínio que as caixas no jardim tá cheias daquelas tomadas enroladas assim com fio até de 20 metros. Entendeu? Quando eu peguei assim, tá todo enferrujado. Eu digo, ó, isso aqui é para entrar num colapso. Deu uma para outra. Por quê? Porque ali o próprio cabo, ele conduz também a oxidação para a rede geral. Ele vai andando. É tipo assim, aquela doença ruim, o câncer. Sim. Vai comendo. Interessante. Então, se começou naquela parte ali, né, Medina? Exatamente. Ele vai seguir em toda a rede do E prédio. o pior, só complementando, Raio, o pior é o seguinte, que da mesma forma que para a engenharia civil a corrosão na barra de aço ela é fatal, na instalação elétrica também é, porque o que acontece? Ele começa a corroer o condutor e ele perde a seção. Porque a demanda de carga, né, o condutor, a bitola do condutor, ele vai estar preparado para a demanda de carga. É isso. Se você começar a diminuir a seção da bitola, você já perde a capacidade, já perde a capacidade. Aí o Raio pode falar melhor. Então, assim, onde é que vai chegar a pancada? No geral. No geral. Né? No geral, aí vem os problemas.
vem sobreaquecimento, aí o sobreaquecimento causa o quê? Folga nas conexões, que é outro também o temor que tem na eletricidade. Ele dilata e depois... eu estou aí com um conector de 125, que o cabo derreteu nele, aqui na Atalaia. Imagine isso, por quê? O que foi detectado para isso acontecer? Folga nas conexões. Aí você instala um quadro lá do seu prédio, 1, 2, 3, 4 anos, ninguém vai lá nem fazer uma manutenção, reaperto dos parafusos, pelo menos no mínimo isso. Ninguém faz. Aí você também está tendo problemas constantes em razão disso. Queda de energia constante por causa disso. Em relação ao DPS, só que ficou faltando, sobre o surto que eu queria dizer, que ele estava dizendo naquele momento, que nós temos surto constantemente, toda vez que você liga um elevador, você tem surtos elétricos. Então é importante. Então, o único equipamento que pode proteger surtos elétricos são os DPS, que é foi dito aqui. Só que só complementar essa parte do surto constantemente que tem dentro dos condomínios. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Teve um caso de um condomínio que houve uma queda de energia e isso queimou o inversor de frequência dentro do elevador. Um condomínio, né? Um condomínio eu nem conheço. Conhecido. Então, isso quer dizer que se ele tivesse o DPS, não ocorreria isso? Protegia, se foi o surto mesmo protegia. Então eu vou conversar com o síndico para saber dele se tem esse equipamento lá. Eu acredito que não tem, que se tivesse não tem queimado. Não tem queimado. Agora o interessante é que o pessoal do elevador, que tem peças de reposição para já dentro de um contrato, não se preocupa com isso. A peça DPS é muito cara? Não, o DPS ele tem vários, digamos assim, custa de 120, 80, Não, porque eu estou 250. precisando botar no meu escritório, por exemplo. Então, você coloca lá no troncamento, você vai gastar 4. Você vai usar 3, se for trifásico. E o neutro, os 4. Vai dar R$250, R$300. Aconteceu uma situação no condomínio. Cada um, né? Depois eu vou precisar que você dê um pulo lá, viu? Tá barato. Eu comprei agora 4 para o troncamento, gastei R$250. Eu vou precisar do seu serviço, viu, Raio? Depois lá, pra você dar uma olhadinha lá. E o interessante também, ó, teve... Não, isso é Eu vou botar lá, pô. maior. Eu tô cansado de entrar com ação contra Energisa, rapaz. Toda hora eu tenho que entrar para rever uma besteirinha ou outra que queima quando der um surto, alguma coisa. Queima uma fonte de computador, um ventiladorzinho. Importante também analisar o aterramento, viu? Porque o aterramento também leva a queima de equipamento. Esse negócio de fio terra eu não sei como é que tá lá, não. Esse aí eu não Não, sei para como é que tá. não, para o DPS também funcionar 100%, tem que estar um bom aterramento. Como eu fico na parte de cima e seu Rui fica na parte de baixo, aí o fio terra dele fica lá embaixo. Então, eu tenho que perguntar ao seu Rui como é que tá o fio terra lá. Me diga uma coisa, aproveitando essa questão de manutenção ainda, que está debatendo aqui, Alexandre, a questão legal com relação à reforma nos apartamentos. O proprietário quer fazer uma reforma e muitas vezes não comunica ao síndico o tipo de reforma que ele quer fazer. Vai mexer numa viga, né? E aí provoca um dano. Mexer numa viga, vamos furar aqui porque tem que passar essa fiação para o outro lado para colocar no gesso uma iluminação melhor, não sei o quê, e aí fura a viga. Nós vimos recentemente um laudo, né, daquele, até que você postou o laudo, né, De Fortaleza, que demonstrou exatamente o que aconteceu. Como é que fica? O síndico não está sabendo que foi feito essa reforma no apartamento. Coincidentemente, hoje eu tive até um questionamento com relação a um condomínio que não era nem um condomínio, é um condomínio comercial? Vertical, era um horizontal, era casas. Então, por coincidência, tem um morador que está fazendo obras e não comunicou ao condomínio e nem passou o projeto do condomínio. E as pessoas acham que às vezes por ser casa, você não é obrigado a apresentar. Você é apresentado em qualquer condomínio, qualquer reforma de qualquer natureza. Sim. Entendeu? Você tem que passar para o condomínio tanto a planta como o responsável técnico, como também as autorizações dos órgãos fiscalizadores, que é a prefeitura, a INSUV, e aí vai. E aí eu orientei, já foi feita notificação, multa ao morador, ele alega que tem já autorização da prefeitura, mas para nós do condomínio precisamos também não importa ele ter autorização da prefeitura, ele tem que pedir autorização ao condomínio, ele não pode começar uma obra sem autorização do condomínio. E aí a gente vai ter que entrar com ação de obrigação de não fazer para impedir ele continuar até que ele apresente a documentação e seja aprovada pelo condomínio. Obrigação de não fazer? De não fazer a obra.
Você paralisar a obra Ah, por exato. determinação judicial. Exatamente. A gente vai ter que entrar com uma ação dessa. E aí, indo à sua pergunta com relação à viga, e eu já entrando no mérito até do Medina, mas ele vai se aprofundar mais, existem danos a uma estrutura de uma viga que às vezes são irreparáveis. Tem algumas vezes, se você chegar a arrancar uma viga, dificilmente você consegue Não tem reparar como. aquilo ali, porque você cortou o ferragem e tudo mais. Então a recuperação daquela estrutura do jeito que deveria ser não acontece mais. Só se E já você está com peso, já está com já todo- é muito difícil. Medina pode explicar melhor isso. Pelo que eu sei, é quase Mas impossível você na questão recuperar. legal, em termos de ação A pessoa judicial, responde por todos os danos causados, tanto a parte do material, de ter que refazer e ter tudo mais, como também da perda da garantia. Porque quando você tira uma que é um viga, prédio onde você tem a vários- construtora não vai ter mais obrigação. Tipo, se começar a aparecer rachaduras nos apartamentos de cima, a responsabilidade vai ser desse morador que tirou a viga. Porque provavelmente foi essa retirada da viga que começou a dar uma espécie de colapso na estrutura. Ela começa a dar umas rachadurazinhas aqui, outras ali, exatamente porque o peso começa a fazer a estrutura começar Desbalancear. exatamente, e isso faz com que provoca rachaduras. provoca inicialmente rachaduras. Então, tudo, eu aprendi isso com o meu mestre Medina, tudo começa com uma rachadura. Sim. Nenhum prédio vai cair do dia para a noite do nada. Tudo, tudo começa. As patologias em condomínio, elas são Inclusive bem. o mistério da vida começa pela rachadura. Aí já é outro, o professor Medina, já é outros ensinamentos. Mas com relação à parte estrutural, sempre há um início, há um princípio, e tudo que começa é com uma pequena rachadura. E aí quando ela vai se dilatando, aumentando, se você consegue ver o outro lado da parede, aí você sai correndo. Já sai correndo. Não tem condição. Então, só para Na parte criminal ou na parte civil, e ela pode responder criminalmente se acontecer o colapso do prédio. Precisaria do parecer da construtora sobre essa obra, porque a construtora que dá a garantia ao prédio. Nesse caso, eu acho que a obra não precisaria nem de um parecer da construtora, porque é um pilar estrutural. Você não pode, mesmo que a construtora dissesse que podia tirar, não pode ser tirado. Isso é norma técnica. Isso não. Não, mas entenda, a construtora fez o prédio, tem toda a aprovação do projeto e tal. Então, quando se há qualquer alteração dentro do imóvel, além do condomínio, não tem que também pedir um parecer depois à que ele construtora, entrega, depois que ele entrega, não. Se você tiver quem vai analisar essa obra vai ser um engenheiro contratado pelo condomínio, que vai analisar, ver dentro do manual de síndico, o manual do síndico e do proprietário, se ele está obedecendo ou não, ao que ele pode fazer, porque a construtora já manda um manual com qual tipo de intervenção você pode fazer. Ela é responsável a ter determinada quantidade de anos, que dá a garantia. Após isso, mesmo cumprindo todas as etapas, ela aí não tem o que eu sempre mais. digo é que a garantia estrutural das normas técnicas é vitalícia. Se você daqui a 100 anos descobrir que não foi obedecida uma norma técnica, a construtora ela pode vir a ser responsabilizada. Não importa o tempo. Se for um vício interno que você só detectou após aparecer, no sexto, e no foi sétimo porque foi detectado que não foram obedecidas as normas técnicas naquela época, você dali em diante pode acionar a construtora. Não tem problema. O que você não pode é com um problema que apareceu hoje, você manda a informação para a construtora, ela fica te enrolando, daqui a 5 anos você quer entrar com ação. Perdeu, prescreveu. Entendeu? Você tem que, assim que você detecta, você tem que... Você até teria 90 dias, um não é isso? limite de 5 anos e 2 anos com relação à legislação trabalhista? Não, do aparecimento do vício geralmente é 5 anos. São 5 anos. Do aparecimento do vício oculto. Certo. Mas eu sugiro que você acione em menos de 1 ano. Eu não sugiro você passar de 1 ano. Então, o limite é 5 anos para poder acionar. Porque eu já vi juízes dizer que, passou do tempo e tudo mais, vocês descobriram o vício, mas vocês ficaram não fizeram nada. Passou 2, 3 anos e não fizeram nada. Não notificaram, não disseram que tinha sido consertado, que não foi, não fizeram nada, deixou por isso mesmo. E aí o juiz dá improcedente a ação. Entendeu? Temos que lembrar que... É importante isso. Temos que lembrar que você tem que ser ágil. O direito não socorre a quem dorme. Isso aí é uma premissa máxima do direito.
Você não pode ficar aguardando, você tem que mostrar que está tomando todas as medidas cabíveis no caso. Até serve de evidência dentro do processo, né? Para que você possa cobrar de fato, porque você vem cobrando e não teve feito. Eu já tive casos que eu sugeri ao síndico fazer até um BO, tentativa de homicídio. O cara está tirando a parede estrutural, isso está tentando matar todo mundo no prédio. Para mim, isso é uma tentativa de homicídio. Nos Estados Unidos, se você estiver correndo, você não leva só uma multa, você vai preso, porque lá eles entendem que você pegar um carro e andar 200 km por hora, você está tentando matar alguém. Está querendo se matar e matar alguém. Você está fazendo está tentando, porque ali é uma arma. Você deixou de ter um veículo de transporte. Ele encara você como criminoso. Como criminoso. Então, a depender da velocidade que você for pego nos Estados Unidos, você é tido como criminoso, como tentativa de homicídio. E aqui eu entendo da mesma forma. Você tirou uma parede estrutural de um prédio, para mim você está tentando matar todo mundo. Você está querendo se enterrar e matar todos os outros. Quer fazer uma pirâmide. Você fazer o quê? Aquelas pirâmides que o cara se soterrava e matava todo mundo junto. Os arquitetos, os engenheiros, todo mundo que fazia pirâmide morria junto com o faraó. Ele levava toda a equipe junto com ele. Exatamente. Para ninguém depois ir lá e pegar os tesouros. Aqui do que engenheiro daquela época, viu? Medina, eu acho que naquela época ele não ia fazer a pirâmide, ele ia fazer lá, ver se a pirâmide estava com alguma patologia, se foi algum problema. Ele ia ser o cara. Ele ia ser o perito. Já pensou? E junto com o faraó, eu vou levar minha equipe também. Ó, que situação. Até porque os caminhos eram mais baixinhos, ele não acho que não ia nem passar pelas portas lá, né? Haja coluna, né? Haja coluna. Mas aí, com relação a essa questão de vigas, pilares e quando se faz se dentro tem como recuperar. se você como síndico está lá e você descobre que existe uma obra, porque você vê a pancada no 10º andar e não sabia que estava fazendo obra ali. E aí quando você dá um pulo lá para visitar, ver o pedreiro, sei lá quem for, e descobre que estão tirando um pilar, né? Um pilar, porque toda a estrutura é uma caixa, né? E vira um pilar. Ou estão furando o pilar no meio para passar simplesmente uma fiação para colocar uma lâmpada no outro ambiente. A situação mais crítica é a retirada total parcial da estrutura, né? Total seria a mais crítica mesmo, né? O que acontece? Para esses casos, a gente entra num patamar de dificuldade muito grande. Porque, olha só, a partir do momento que você tira uma viga, ou você tira um pilar, e você descobre que isso aconteceu, a primeira coisa que tem que fazer é escorar. Tem que fazer escoramento. Porque as cargas estão vindo de cima, estão procurando a viga, estão procurando o pilar e não estão encontrando. Então ela vai ceder. Então você tem que escorar. A primeira coisa que você tem que fazer é escorar. É uma das coisas que foi apontado lá no laudo de Fortaleza, exatamente que eu tinha visto isso e sempre falei isso. Eu falei, eles estão fazendo um processo de recuperação estrutural sem escoramento, que é a base. O escoramento é a base, porque eu tenho que aliviar. Então para aliviar a coisa, eu tenho que botar o escoramento. Aí sim eu posso mexer no pilar, eu posso mexer na viga, porque eu estou aliviando ela do peso, jogando todas as cargas que as cargas estão distribuídas. Iam ser distribuídas na viga no pilar, estou jogando para os escoramentos. Isso tem que ser estudado, não é colocar qualquer pedaço de madeira, qualquer escora lá e pronto, está escorando. Não é isso, tem que fazer cálculo para isso. Entendeu? Então, outra coisa que eu vejo, o pessoal chega lá, pega aí um barrote e coloca aqui. Gente, pelo amor de Deus, tem que fazer cálculo para saber quantos barrotes são, qual é a bitola do barrote, entendeu? Qual é o posicionamento, se a carga é distribuída, se a carga uniforme, isso é carga pontual, isso tudo tem que ser visto, não é de forma empírica. E aí o que acontece? Aí a gente vai para uma seara de recuperação estrutural, onde os materiais são mais caros, a mão de obra é mais cara, os materiais que vão ser utilizados não são encontrados em prateleira de lojas, dessas lojas que a gente conhece aqui pela cidade, são materiais mais nobres e mais caros. Então, por exemplo, aí você vai ter que entrar nas técnicas de como você vai fazer isso. Como é que eu vou pegar uma barra de aço que foi retirada e vou colocar nesse local? Então, você vai ter que pegar uma barra de aço e você vai ter que inserir na estrutura.
Esse processo de você inserir essa barra na estrutura, você vai ter que saber quanto de profundidade eu vou ter que furar a estrutura para colocar aquela barra, colocar um adesivo epóxi para poder segurar essa barra de aço dentro da estrutura. Tudo isso tem que ser visto, tudo isso é normatizado, não pode ser feito de forma empírica isso, entendeu? Então, aí quando você entra nessa seara, você corre um risco de ter um desabamento parcial do prédio, ou até total, os serviços serem muito caros, porque os materiais são materiais nobres. Você não vai fazer uma recomposição de uma viga ou de um pilar com concreto. Você vai ter que usar talvez um grout, que é um concreto mais fluido, entendeu? Para essas situações. Você não vai trabalhar com formas comuns, você vai trabalhar com formas tipo cachimbo, para você derramar o fluido desse produto cimentício. Então, assim, é tudo mais difícil, tudo mais caro, entendeu? É uma mão de obra muito especializada. Você tem as pessoas morando todo esse processo, dentro dos ambientes, com peso já ali, né? Olha, Sérgio, eu tenho um vídeo que eu mostro para os meus alunos de um processo que foi realizado num condomínio no Rio de Janeiro, onde o prédio possui 24 andares. Tá? Então é um prédio grande, 24 andares, e existia um processo severo de oxidação e tinha que se fazer isso urgente, de forma urgente. Inclusive o pilar desse prédio era um pilar parede, não era um pilarzinho pequeno, um pilar parede. E eu tenho esse vídeo de todo o processo que foi feito. É uma coisa impressionante, porque inclusive os moradores tiveram que sair do apartamento. O condomínio bancou, durante o período de reforma, de fazer a reabilitação da estrutura, bancou para a família hotel. Nossa Senhora. E refeição. Só você ter uma ideia. Eu tenho todo esse vídeo na íntegra, onde eu mostro para meus alunos a dificuldade que é de você fazer uma obra desse porte dentro de um apartamento. Você precisa ver. E conseguiram fazer? Conseguiram fazer a recuperação. Interessante, foi dentro das técnicas necessárias, né? A obra durou. Isso que é interessante. A obra durou aí, se eu não me engano, foram quase 90 dias que durou a obra. Porque às vezes você tem essa ideia em outra situação, mas não aplica a realidade da coisa, né? Leva o síndico, isso aqui custa tanto, aí vai o orçamento custa menos. Esse menos certamente não vai aplicar aquilo que realmente deveria ser e ter um resultado mais eficaz. E uma coisa interessante, só complementando, Raildo, que nesse vídeo ele mostra as propostas. Vai lá. O síndico fez uma coisa muito interessante, o síndico fez um dossiê através de vídeo. Então ele mostra todas as propostas, entendeu, que ele recebeu, entendeu, mostrando os diferenciais de cada uma, a qual que ganhou, entendeu, e depois todo o procedimento operacional da coisa, entendeu? Foi muito interessante. Então, não tem como dar errado, né? A gente chega à conclusão de que o síndico ele tem que ter, na verdade, uma percepção muito apurada para o que realmente é risco para o condomínio. Para isso ele tem que estar preparado, ele tem que, né, ter uma formação, ter uma capacitação para isso. Do contrário, por exemplo, quando a gente está falando aqui, né, a gente está chegando ao final do programa, a gente está falando aqui da questão da chuva, da questão das obras, da questão, né, do para-raio, de toda a estrutura elétrica e etc. É preciso que o síndico entenda um pouco disso, para ele perceber o risco, né? Na questão de uma viga, de um pilar que é mexido, né? Ele também perceber, não só ele, como você bem disse, a questão do supervisor, alertar, olha, tem um problema ali, sério, ele tem que ter essa noção do risco. Que é a função do supervisor lá dentro, acompanhar todos os processos. Uma pancada, opa, onde é essa pancada? Vamos lá, o que é que está acontecendo? Porque, na verdade, a gente está falando, vamos levar agora para um exemplo do corpo humano, né? Em que você tem toda a estrutura óssea para aguentar músculo e etc. Então, se houver uma pancada nos pés, né, uma dor no pé, você começa a mancar. Opa, deixa eu ir no médico ver o que está acontecendo.
É a mesma coisa num prédio. E São usar, várias vidas, né? e usar a mesma linha de raciocínio, né, o Sérgio Medina. Por quê? Quando dá meio-dia, se alguém tá batendo uma coisa, o supervisor ou a portaria não vai lá perguntar, ei, não pode não, barulho, que barulho é esse? Meio-dia não pode. Então, não é importante também, Sim. mesmo no horário permitido de Sim, você fazer está batendo, saúde. está fazendo o quê? Onde Porque é esse isso? barulho... Porque até agora eu não tenho tenho nada que desses entender. apartamentos aí de fazer obra. Estou quebrando só o gesso aqui e tal. Você vai lá, olha, tudo bem, tá? Porque o gesso teve uma fissura, eu estou quebrando e estou colocando outro. Mas o cara com uma furadeira, furando a viga e abrindo uma broca, né? Para passar alguma coisa. E só lembrando aqui, Sérgio e Raildo, existe desde 2014, em decorrência de vários desabamentos que ocorreram no Brasil, né? Sendo o último o Edifício Liberdade no Rio de Janeiro, no ano de 2012, onde matou mais de 14 ou 15 pessoas, né? E onde estavam ocorrendo diversas obras de forma irregular. O prédio veio abaixo, um prédio de 22 andares veio abaixo e matou 14 pessoas. Então, a partir desse momento, a BNT, em 2014, a partir desse evento, a BNT, em 2014, lança a norma a 16.280, que está na vigência, na atualização de 2015. Essa que está vigente. Onde fala quais são os procedimentos para se fazer obra de reforma no prédio. Tanto a parte comum, que cabe ao síndico ter essa responsabilidade, quanto as partes autônomas. Então essa norma, ela tem que ser vista na íntegra, e eu vejo muito profissional fazendo obra no apartamento. Inclusive eu estou numa situação dessa agora, passando agora por uma situação dessa, onde foi retirado uma parede estrutural, onde foi feito obras irregulares por desconhecimento de norma. A norma exige várias situações e o profissional não pega a norma para ler, não entende a norma e não cumpre aquilo ali. Ok, amigos, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Agradecer aqui a presença dos nossos amigos e colegas, do nosso engenheiro Raildo e o nosso Leonardo Medina, né, o engenheiro Leonardo Medina, como também o nosso advogado Alexandre Sobral. Chegamos ao final de mais um programa muito proveitoso, né? De um assunto muito sério, um assunto que temos que ter uma atenção muito grande, né? Porque trata-se da proteção da vida das pessoas, né? Que é obras de reforma no condomínio, né? A gente não está falando aqui sobre questões de embelezamento, nem questões de otimização, mas sim questão de segurança para todos, tanto no aspecto da parte elétrica, como na parte de obra. E reforçando, nesse momento nós estamos tendo muita chuva no estado, né? Vamos ter lá para frente, e é o momento de fazer esse checklist. Para isso, nós temos especialistas, né, que podem fazer essa vistoria. E aqui, a gente não está aqui para fazer propaganda de ninguém, mas a gente pode citar bons profissionais, como nós temos dois aqui, que é o engenheiro Raildo, que vai passar o contato aqui para a gente, né? Muitos já conhecem, outros não conhecem, vai passar o contato aqui para fazer verificação, a vistoria tanto elétrica como a parte de descargas elétricas, né? Passo para o nosso ouvinte, Raildo, o seu contato. Pois não, Sérgio. Na parte de elétrica, a gente trabalha com vistorias, instalações, laudos. Na parte de SPDA, projeto, também manutenção, laudos. E nosso número para contato é meu celular mesmo, 999565354. Perfeito. Então, quem tiver necessidade, quiser fazer uma vistoria, quiser verificar a situação, como é que está hoje, né? Importante ver a situação dos para-raios. Isso. Que a época de chuva é importante. É o melhor momento. O melhor momento é agora. Também o nosso amigo aqui, Leonardo Medina, nosso engenheiro aqui, que vai passar o contato dele com a empresa gerencial, né, para fazer vistoria, quem precisar, está aqui à disposição. Por favor, Medina. Então, o meu número pessoal é o 99978 0498 9978-0498, ele tem zap. Temos também o e-mail, né, que é leonardo.medina@gerencial.com.br. Novamente, leonardo.medina@gerencial.com.br.
ou então no Instagram, gerencial com 2 L's, _ engenharia. Ok, vou passar também para aqueles que têm interesse em fazer contrato com síndico profissional. Às vezes você não tem um síndico no condomínio por falta de opções, as pessoas não são voluntárias, ou tem um problema e quer contratar uma pessoa de fora. A empresa Condomínios, que faz patrocínio para a gente também, ela é uma empresa bem constituída, que tem bons profissionais, pode ajudar com relação a isso. O telefone é o 799-8864-3516. 799-8864-3516. Então chegamos aqui ao momento final. O nosso advogado Alexandre Sobral deu uma saidinha aqui, rapidinho, né? Mas ele também está à disposição através da parte jurídica. Muitos já conhecem o trabalho dele, um trabalho de excelência. E Léo, você quer passar mais alguma informação? Não, eu apenas queria agradecer mais uma vez por estar aqui com vocês, ouvintes, né? Estar aqui nessa bancada com essas impolutas personalidades. Nossa, né? impoluta. Nosso querido amigo Sérgio, né? Nosso querido amigo Raildo, proprietário da Metrópole, né? A Rádio Metrópole de Aracaju, que muito nos honra com essa oportunidade de estarmos utilizando as suas instalações para nós realizarmos esse nosso programa aqui, nosso humilde programa às quintas-feiras, né? Então, eu agradeço a ele. Agradecer também ao meu amigo Alexandre Sobral, que sempre está aí nos apoiando com a parte jurídica, né? Sem esquecer do nosso amigo também Danilo, que sem ele esse programa não seria viabilizado tecnicamente. Tá, Danilo? Muito obrigado aí. E a todos os ouvintes, estando tudo justo e perfeito, eu encerro aqui a minha participação. E a participação também do nosso amigo Alexandre Sobral, que vem aqui nos dar o seu último comentário. Pois bem, pessoal, gostaria muito de agradecer a presença de todos aqui hoje, agradecer aos nossos ouvintes pela paciência de estar aqui ouvindo essa nossa participação e dizer que seja bem-vindo de volta, né? Nosso amigo Sérgio, que estava na Europa, gastando os euros. Agradecer mais uma vez a Raildo e a Proteg por cedendo espaço para a gente aqui fazendo esse nosso humilde programa, o qual a gente tenta passar um pouco de conhecimento, tenta passar um pouco de expertise, para que as pessoas consigam e possam acompanhar essas questões de patologia, questões de problemas estruturais, e assim mesmo também com a parte elétrica. Temos aqui o Raildo, que é nosso quarto especialista agora, né? Está nos ajudando aqui com relação à parte elétrica. E agradecer mais uma vez a todos, desejar uma boa noite e um bom final de semana, né? E dar os parabéns antecipados ao nosso amigo Raildo, que está fazendo anos essa semana. Amanhã. Hoje, a partir de meia-noite, ele está fazendo anos, né? Vamos dizer assim. Meus parabéns aí pela mais uma data aí de conquista, né? Porque a gente chega a uma determinada idade e cada ano é uma conquista. Nesse mundo nesse mundo que vivemos, a gente tem que agradecer todos os dias. Eu digo que todos os anos, da vida, né? Todos os anos que a gente passa, a partir dos 33 anos, nós estamos no lucro. Porque o filho do dono de tudo só viveu 33 anos, então nós somos altamente privilegiados de estarmos aqui muito mais do que o filho de Deus. Bem colocado. Então eu acho que uma sobrevida que a gente tem que estar todo dia agradecendo. Obrigado, meu Deus, por mais um dia de vida, por mais um dia de convivência com nossos amigos, com nossos familiares, entendeu? Então, hoje estamos vivendo uma época de muitos problemas, muita violência, muita falta de amor no coração. Então a gente tem que começar a se voltar um pouco mais para a fé, para a nossa religião, a que for, se for católica, né? Evangélica. O que existe, que você tem. Isso é porque toda religião tem a parte boa e a parte ruim. Nós temos de nos prendermos às partes boas e tentarmos ser melhores, olhando para isso. Então, o mais importante é isso, entendeu? Eu acho que é o mais importante. Amigos, então vamos nos despedir. Os especialistas em condomínio retornam na próxima quinta-feira com mais um tema que possa colaborar
engrandecer o nosso programa, ajudando as pessoas, os nossos ouvintes. Né? Podíamos falar sobre segurança, né? Próxima semana. Podemos, tema, sim. Segurança, hoje já que a gente estava falando até sobre a questão de... Sim, pode ser um tema interessante. Segurança nos condomínios, trabalho na parte do laboral, né? A parte do segurança eletrônica, na parte de Eu pensei na segurança da polícia mesmo, de vigilância. Segurança patrimonial. Patrimonial. Eu pensei na parte de segurança mesmo, É patrimonial. importante que tenha ocorrido muita coisa estranha aí. Nós vamos entrar numa... Tentar trazer alguém que veste a farda, né? Nós vamos entrar num momento de carnaval, de festas, em que a gente tem que ter um cuidado maior e aconselhar as pessoas com relação a isso. E aí na outra semana já surgiram as festas de carnaval, né? Porque a gente já está no grupo lá da associação, o pessoal já está reclamando. Inclusive amanhã do bloquinho, né? Inclusive eu quero, só para fechar, informar vocês que nós temos um Bairro Jardim, uma associação que a gente está criando do Síndico do Bairro Jardim, de condomínios, e ela está entrando com um projeto agora, semana que a gente deve estar formatando, final, de recolhimento de vidro, né? Garrafas de vidro, tudo. O síndico lá do condomínio já apontou lá no mural falando sobre a questão da reciclagem, de separar o material, e já está... O restaurante já vai participar também, ele já deu sinal verde, está nos apoiando, inclusive foi colocado no grupo, eu coloquei no grupo também, ele vai participar de tudo que é referente a benefícios para o bairro, né? Então é mais uma ação coletiva em Se prol... ele quiser também mandar uma marmita lá para cá, aquela comida é boa pra caramba do Paisano, é maravilhoso. Olha a propaganda aqui do Paisano, E aí você só não tente fazer um bloquinho, senão a gente vai ter alguns síndicos lá que na sua cabeça. O bloquinho dos condomínios não passa. Não dá certo. Mas amigos, então agradeço mais uma vez a presença de todos nos ouvindo, e na próxima semana nós estaremos no tema de segurança patrimonial, né, tão importante, com um especialista na área para trazer informações fundamentais para a gente. Muito obrigado. Também, Sérgio, avisar o pessoal que quem não acompanha o programa pode acompanhar toda a íntegra do programa pelo Facebook, pelo Nós estamos no Facebook, no Instagram, né, e no YouTube. O YouTube já gravando, né, em vídeo, né, sendo transmitido para o YouTube, para o Instagram, né? O Facebook está sendo transmitido. Você aí de Dubai pode assistir a gente. Com certeza. Lá onde você esteve na semana passada, lá na Europa, você conseguiu assistir a gente? Primeiro tem que chegar lá, para depois assistir. Acho que o Raido vai falar alguma coisa, comentar alguma coisa sobre a rádio, né, Raido? Sim, a Rádio Metrópole, que está com uma programação muito boa, né? A programação nova que você... Nós estamos criando novas programações, né, em relação à locução. Temos já alguns programas em evidência já, mas eu estou segurando porque eu estou montando o site da própria rádio, né? Novo site, para poder agilizar, dar uma melhor dinâmica de acompanhamento, né, lá fora, em qualquer lugar do Brasil, como também toda a infraestrutura interna, já estamos concluindo. Tudo isso para trazer a melhor qualidade possível de som e vídeo para você que está do outro lado aí. Ok. Então, até a próxima semana, né? Até a próxima semana, e agradecemos uma boa noite a todos e até o próximo programa dos Especialistas em Condomínio. Você ouviu o programa Os Especialistas em Condomínio e retornará na próxima quinta-feira às 17 horas com novos temas para discutir, esclarecer e contribuir com todos. Obrigado pela audiência. Críticas e sugestões envie para o e-mail osespecialistasemcondomínio@gmail.com ou WhatsApp 79 8834 8108.